Seja bem-vindo ao mundo marcial. Combatives é o termo coletivo usado para descrever o treinamento militar ou paramilitar no combate corpo a corpo. Para a polícia, a ênfase geralmente está em conter o oponente, enquanto para os exércitos a ênfase está em aumentar a autoconfiança e a agressividade física dos soldados. Durante esse treinamento, as virtudes das artes marciais nacionais são frequentemente exaltadas. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Combatives não é um estilo de arte marcial, é uma mentalidade de combate. Surgiu da necessidade de separar a arte marcial, que era focada no esporte e espiritualidade, da arte marcial prática focada na agressividade e técnicas práticas do mundo real. Dito isso, neste vídeo, irei explorar de forma resumida a história como o Combatives foi desenvolvido no decorrer do tempo. Vocês irão perceber que já conhecem o Combatives, ele está enraizado nas artes de combate práticas. Talvez a primeira tentativa sistemática de usar técnicas de artes marciais asiáticas por um exército moderno tenha ocorrido em 1561, quando o general Min Kijiguan incluiu movimentos de uma forma de espada Shaolin do Norte em seu texto chamado Novo Texto de Táticas Práticas. Essa técnica Shaolin também foi mencionado, aparentemente porque Qi acreditava que os recrutas manejavam suas armas com mais confiança se primeiro fossem ensinados a lutar. Durante a década de 1590, a infantaria camponesa do clã Satsuma do sul do Japão foi observada praticando armas de fogo junto com katas, e em 1609 a conquista Satsuma de Okinawa deveu muito aos japoneses trazendo 700 mosquetes e 30.000 munições para os Ryukyuans. Enquanto isso, na Europa, os republicanos holandeses começaram a desenvolver brocas de mosquete militar. Os holandeses ensinavam seus métodos usando padrões mecânicos, juntos com algumas técnicas de combate corpo a corpo. Ao longo do século XVIII, soldados profissionais europeus concentravam-se principalmente no desenvolvimento de exercícios de ordem aproximada projetados para mover tropas em massa, e a prática de baioneta consistia em pouco mais do que tropas golpeando bonecos de palha. Após as guerras napoleônicas, no entanto, desenvolveu-se o interesse em usar técnicas de espada e baioneta como forma de exercício físico. Exercícios semelhantes tornaram-se parte do treinamento militar suíço durante a década de 1840 e do treinamento militar britânico e alemão durante a década de 1850. Os franceses seguiram o exemplo durante a década de 1870, assim como os japoneses durante a década de 1880 e os americanos durante a década de 1890. Em todos os casos, as reformas coincidiram com o estabelecimento de centros de treinamento centralizados. Talvez mais do que a aptidão física, um dos principais objetivos de aprendizado era condicionar os recrutas a responder instantaneamente aos comandos e treinar técnicas de combate corpo a corpo. A crença era que o treinamento físico construía o caráter e a resiliência dos soldados. Durante o final do século XIX, espadas e baionetas caíram em desuso. A razão era que os cavaleiros passaram a preferir revólveres e espingardas e a infantaria passou a preferir armas de fogo de culatra. Infelizmente, os sucessos japoneses durante a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 convenceram alguns políticos de que o espírito da baioneta era a chave para a vitória. Assim, quando os estoques de munição caíram no início da Primeira Guerra Mundial, os conscritos aliados foram treinados para atacar com baionetas em vez de atirar. Os gastos com munição foram reduzidos, mas as baixas foram enormes. Já em 1908, o coronel Sir Malcolm Fox, do Departamento de Ginástica Militar Britânica, afirmou ver correlação entre o boxe e a luta de baioneta. Então, ao longo da década de 1910, os britânicos, canadenses e americanos recrutaram boxeadores profissionais como instrutores combativos. Na China, em 1912, Feng Yuxian ordenou que seus oficiais e soldados corressem obstáculos, levantassem pesos, fizessem marchas forçadas com mochilas e praticassem Kwanfa, artes marciais chinesas. Em 1917, um líder estudantil comunista chamado Mao Zedong também encorajou seus seguidores a praticar Tai Chi Chuan, mas em ambos os casos, isso acontecia porque eles viam a arte marcial como uma ginástica que ocupava pouco espaço e nenhum equipamento especial, e não como uma prática combativa no campo de batalha. Na mesma época, os departamentos de polícia começaram a fornecer instrução profissional aos policiais. Na cidade de Nova York, Theodore Roosevelt autorizou o ensino de armas de fogo para policiais já em 1895 e, em Berlim, Eric Ha começou a ensinar jiu-jitsu para detetives em 1910. Durante a década de 1930, a Gestapo se interessou pelos métodos japoneses de combate corpo a corpo. Em 1938, um policial alemão chamado Helmut Lehmann foi enviado ao Japão especificamente para aprender judô e, ao retornar ao Reich no ano seguinte, foi classificado em quarto dan, faixa preta de quarto grau. Na Grã-Bretanha e no Canadá, os policiais treinavam boxe e wrestling.
Durante a década de 1930, um número surpreendente de campeões canadenses de wrestling amador eram policiais. Durante a década de 1920, vários policiais metropolitanos de Londres também receberam instrução de judô e, em Vancouver, Colômbia Britânica, 11 policiais da Real Polícia Montada do Canadá alcançaram a faixa preta de primeiro grau de judô em 1934. Nos Estados Unidos, o oficial de polícia Jorgensen iniciou um programa de jiu-jitsu japonês para o Departamento de Polícia de Seattle em 1927. A polícia em Minnesota, Michigan, Nova Jersey e Califórnia também iniciou programas de jiu-jitsu em 1940. Esses programas eram nacionais. O principal instrutor de combate corpo a corpo do FBI foi o Major Anthony Drexel Bidlidge, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Um método desenvolvido durante a década de 1930 em Israel, que ficou conhecido como CAPAP, que incluía treinamento em boxe, wrestling, a luta com bastões e facas. Depois de 1948, a população judaica de Israel continuou a experimentar conflitos e violência em muitas arenas, mas agora o governo era israelense e não otomano ou britânico. As leis relativas ao acesso de civis a armas de fogo mudaram, e a luta com bastões não era mais tão amplamente ensinada, mas os militares ainda incluíam treinamento em luta corpo a corpo em seus programas de treinamento físico. O método soviético militar de combate desarmado foi chamado Sambo. Começou a vida com o judô. Da ilha Sakhalin, Vasily Sergeyevich Oshchepkov, de 14 anos, foi enviado para Tóquio em 1906. Admitido no Kodokan Judô em 1911, ele conquistou sua classificação de judô em cerca de 6 meses e seu segundo grau em cerca de 2 anos. Em 1914 mudou-se para Vladivostok, onde ensinou judô. Em 1921 foi trabalhar para o Exército Vermelho e em 1929 introduziu o judô em Moscou. Em 1936, o Comitê Esportivo de Leningrado proibiu uma competição entre as equipes de Moscou e Leningrado. Oshchepkov reclamou, foi preso sob a acusação de ser um espião japonês e, posteriormente, morreu do que a polícia soviética chamou de ataque de angina. Seus alunos entenderam a dica e, em novembro de 1938, Anatoly Arkadievich Kharlampiel anunciou a invenção do wrestling soviético, que coincidentemente se parecia muito com o judô das regras russas. Após a Segunda Guerra Mundial, o líder soviético Stalin decidiu que os soviéticos competiriam nas Olimpíadas. As Olimpíadas já tinham um wrestling internacional, então em 1946 o wrestling soviético foi renomeado para Sambo. O acronimo em si foi criação de Vladimir Spiridonov, mas como ele havia sido um oficial do exército czarista, é claro que os soviéticos também minimizaram suas contribuições. Com o tempo, Sambo se torna a arte de combate preferida dos soldados com suas técnicas de soco, chutes, agarres, imobilizações e arremessos. Como disse um pouco mais acima no vídeo, a China não levava o treinamento corpo a corpo dos soldados muito a sério. Isso gerou problemas de condicionamento físico nos soldados, mas isso iria mudar em 1924. O governo nacionalista chinês construiu a Academia Militar de Whampoa em Canton, para criar sua técnica de combate militar, o Sanshou, conhecida como Sanda, que combinava o Kung Fu chinês tradicional, com métodos de treinamento modernos e medicina esportiva. O sambo russo teve um grande impacto na criação do Sanshou. O Sanshou foi concebido como uma forma de treinamento militar que depois evoluiu para um esporte de combate. O objetivo é de aplicações de autodefesa práticas do campo de batalha quando não for possível o uso de armamento. Depois de Hiroshima e Nagasaki, a maioria dos americanos acreditava que a bomba tornava o combate corpo a corpo obsoleto. Portanto, os militares dos Estados Unidos abandonaram rapidamente todo o treinamento em batalha corpo a corpo. Por outro lado, alguns aproveitaram. Por exemplo, os indonésios atribuíram um poder quase mágico ao Silat, os israelenses desenvolveram o Krav Maga militar, para uso dos comandos, e os coreanos desenvolveram uma versão do Taekwondo modificado, para ser usada no exército, para o armamento moral dos soldados e fortalecê-los, a coragem contra a injustiça promovida e o patriotismo firmemente plantado. Na Malásia, o Silat foi ensinado ao exército que se opunham à insurgência comunista chinesa. O medo do comunismo também inspirou os americanos a repensar suas atitudes em relação ao treinamento combativo. Por exemplo, a agitação trabalhista no Japão fez com que os americanos reintroduzissem o kendo e o judô nos programas de treinamento da polícia japonesa já em 1947. Em 1949, o medo dos sabotadores comunistas encorajou o general Curtis LeMay a introduzir o judô nos programas de condicionamento físico da Força Aérea dos Estados Unidos. O programa da Força Aérea dos Estados Unidos também teve um efeito profundo nas artes marciais japonesas modernas. Os americanos simplesmente não estavam satisfeitos em seguir cegamente como os japoneses. Então, sob a orientação do mestre Gishin Funakoshi, começou um intenso estudo de cinética, fisiologia e anatomia.
Igualmente importante, militares dispensados voltaram para casa para abrir escolas de judô e karatê, que por sua vez introduziram as artes marciais asiáticas na América Central. Durante a Guerra do Vietnã, psicólogos militares decidiram que a melhor maneira de criar soldados era substituir o tempo do treino do combate corpo a corpo gasto enfiando baionetas em fardos de palha. Assim, após o Vietnã, houve um interesse renovado nos Estados Unidos em ensinar combate corpo a corpo para a infantaria de combate em potencial. Os fuzileiros navais experimentaram vários sistemas baseados no boxe e no karatê, enquanto o exército adotava a nova era. O documento base para o programa do exército era um documento de posição chamado 1º Batalhão Terrestre, e entre as recomendações do último documento estava a sugestão de que os soldados praticassem ajuste de batalha, que foi descrito, em muitas palavras, como uma combinação de alongamentos, katas de karatê. Em 1985 o exército contratou os ex-fuzileiros navais Jack Siri e Richard Strauss Eckler para fornecer algumas dezenas de soldados das Forças Especiais treinamento em Aikido e Psicologia Mente-Corpo. Depois de 6 meses, os soldados não eram mestres de Aikido, mas estavam em média 75% mais aptos do que quando começaram. Os SEALs da Marinha receberam uma versão abreviada desse curso em 1988, assim como uma companhia de fuzileiros navais dos Estados Unidos em 2000. Já os Rangers do Exército adotaram o Gracie Jiu-Jitsu em 1994. Em todos os casos, a ideia não era criar combatentes incríveis e luta mão a mão, mas sim para incutir o espírito do guerreiro. Mas tudo isso mudou em 2002, quando um CMAP foi estabelecido e oficializado. O Programa de Artes Marciais do Corpo de Fuzileiros Navais evoluiu para sua forma atual, combinando as melhores habilidades de artes marciais testadas em combate, técnicas de treinamento de combate corpo a corpo consagradas pelo tempo. Combina vários estilos diferentes com técnicas de combate incluindo jiu-jitsu brasileiro, luta livre, boxe, savate, judô, sambo, krav maga, karatê, aikido, muay thai, kali, apkido, taekwondo, kung fu e kickboxing. As técnicas específicas foram retiradas de cada uma e depois adaptadas para serem aplicáveis aos fuzileiros navais em combate. Sistemas modernos de combatíveis. Como disse no começo do vídeo, possivelmente vocês já conhecem as artes marciais que desenvolveram o combatíveis, mas você deve estar se perguntando como funciona o combatíveis hoje. Nos dias modernos, embora tem artes marciais que foram desenvolvidas para combates reais, como sanda, sambo, Kapap dentre outras, elas ainda podem carregar aquela carga esportiva ou filosófica. Então o que costuma acontecer é que, os combatíveis são ensinados por empresas privadas ou academias, com vários instrutores de diversas artes marciais, que fazem um laboratório marcial, na qual, eles podem oferecer o que tem de melhor em combate corpo a corpo, combates com armas de fogo, táticas defensivas, táticas e combate com faca, bastão e táticas defensivas desarmadas. O moderno sistema de combatíveis é baseado na crença de que o treinamento precisa ser de maneiras reais, pelas quais você provavelmente será atacado, e contra-ataque de tal maneira que dificulta seu atacante a se defender. Ataques mais espontâneos, esteja você com as mãos vazias, faca ou arma, vai exigir que você responda rapidamente. Lembrando que combatíveis é uma mentalidade de treinamento, não é um estilo. Trouxe a história resumida para vocês entenderem que as artes marciais sempre estiveram de alguma forma envolvidas nas atividades do exército e polícias, e cada país ou cultura desenvolveram sua forma prática de combate, através das artes marciais tradicionais. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.